Ok, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando no canal, né? Vamos para mais uma meditação da parte prática do livro de Provérbios, né? Você que nos acompanha, hoje é dia 23, hoje é dia de nós trabalharmos, né? Então, as aplicabilidades do provérbio 23, ok? Então, como de costume, como de liturgia, nós vamos ler rapidamente o capítulo 23 e depois nós vamos pontuar, né, os versículos mais práticos, ou seja, aqueles que nós podemos já colocar em praticidade na nossa vida, ok? Então, vamos lá. Capítulo 23 de Provérbios. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é lhe posto diante de ti. E se és o homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para enriquecer-se. Não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura, fixará os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asa e voará ao céu como águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as suas suaves palavras. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os antigos limites entre os campos do órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa dele contra ti. Aplica o teu coração a instrução e os teus ouvidos a palavra do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. O teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não desejas entre os beberrões de vinho, ou melhor, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e na sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai, que te gerou, e não despreze tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade, e não a venda, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do júbilo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, regozijem-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Para que são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como cobra, e como basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que faz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Olha que riqueza, mais uma riqueza que nós vemos aqui no capítulo 23. Ok? E a parte prática, nós vamos se debruçar agora sobre a parte prática. E nós vamos pegar esses primeiros 3 versículos, que está falando sobre o quê? Sobre a etiqueta, sobre o controle sobre o apetite, sobre uma comida que é enganosa. Ou seja, aqui a gente vai falar sobre uma ciência chamada PNL, que é o quê?
Veja bem, às vezes nós somos convidados para alguns momentos, algumas situações da nossa vida, que a gente mal imagina para que a gente está vivendo aquilo. Às vezes nós somos convidados para almoçar, para jantar na casa de alguém, e na verdade não é nenhuma generosidade, nenhuma caridade que a pessoa está fazendo conosco. Nem às vezes uma pura amizade, mas às vezes nós somos chamados para sermos testados. Porque assim como nós falamos, como nós nos sentamos, como nós andamos, como nós falamos, o timbre da nossa voz, a velocidade da nossa fala, muitas coisas que nós falamos através do nosso corpo, pela maneira de viver, também se fala através de alguns comportamentos. Ou seja, tem uma ciência chamada PNL, que se chama Programação Neurolinguística. E são algumas ações totalmente involuntárias do nosso corpo, como um cruzar de pernas, como um mexer com as mãos, ou levar as mãos a algumas partes do nosso corpo, que denotam algumas coisas cruciais. Às vezes você pode identificar até se a pessoa está mentindo para você com base no comportamento dela, com base no olhar dela, com base no movimentar das mãos dela, você sabe se ela está mentindo para você ou não. E quando você é convidado para comer, você também é observado. O jeito que você pega um prato, o jeito que você pega os talheres, como você coloca os talheres no prato, o jeito que você come, a quantidade de comida que você come, até isso você está sendo supervisionado. É isso que Salomão está falando aqui. Às vezes, quando nós somos convidados para comer na casa de alguém, na verdade, na hora que nós estamos comendo, o que nós vamos comer, o que nós nos alimentamos, a forma em que nós nos alimentamos, vai dizer muito sobre nós. Muito, muito. Então é isso que Salomão está falando aqui, ó. Tem grande apetite? Põe uma faca na tua garganta. Você é um homem que come bastante, de repente, não vá com tanta fome à casa dessa pessoa que te convidou para comer. Para você não se mostrar um devorador, comer muito e as pessoas falarem assim, puxa, esse cara é um ganancioso, olha como ele come, olha a quantidade de comida que ele come, Então assim, aqui Abraão está falando sobre a questão da etiqueta e sobre uma questão muito séria, que é essa questão de supervisionamento. Nós estamos sendo supervisionados, as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão, nos testando a todo momento. Então, na hora que você vai comer, também é um momento em que as pessoas estão olhando para você. Então, tome muito cuidado, muito cuidado. Versículo 4, ele vai dizer assim, não te fadigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. E o que Salomão está dizendo aqui? Que Deus está usando a boca de Salomão para dizer aqui? Não se esgote para ficar rico. A sabedoria que Deus te dá não é para isso. A sabedoria que Deus te dá é para você aprender a servir a Deus, para você entender a palavra de Deus. Então não ache que Deus te deu um dom só para você ganhar dinheiro com ele. Deus não te fez, não te deu os talentos e dons só para você ganhar dinheiro com aquilo. A sabedoria que Deus nos dá é para nós vivermos todas as áreas da nossa vida. Então o que está falando aqui é a questão de um equilíbrio. Não te fadigues, ou seja, você tem que trabalhar, é necessário. Agora, Salomão está falando aqui que é para você o quê? Não morrer de trabalhar, você não se esgotar para tentar ficar rico, entendeu? Tem uma vida simples, tem uma vida normal, tem aquilo que realmente você precisa, porque ele fala aqui no versículo posterior, ele fala, porventura fixará teus olhos naquilo que não é nada, ou seja, a riqueza não é nada. Ela cria asas e pode voar para longe. Uma hora você tem, outra hora você não pode não ter nada, mais nada. As coisas vão, as coisas voam. Então é isso que Salomão está dizendo aqui, é que Deus está falando através de Salomão aqui. Não coloque seus olhos naquilo que não é nada, porque não é nada. O que é melhor nesse mundo é a sabedoria, que ela vai com você para onde você for. Aonde você vai, a sabedoria está junto com você. Não é igual um celular que você pode esquecer, não é igual um anel que você pode tirar do dedo e guardar na gaveta, não é igual a nada, uma carteira que você pode esquecer, entendeu? Agora a sabedoria não, a sabedoria caminha junto com você, você utiliza a sabedoria, você fornece sabedoria às pessoas, ok? Versículo 6 vai dizer o seguinte, não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas, Ou seja, antes de comer, saiba onde e com quem você está comendo. Gente, Salomão aqui, Deus está falando o seguinte, tem gente que a gente não pode nem comer com as pessoas, tem gente, às vezes a pessoa até convida você para comer na casa dela, só que ela é uma pessoa que tem um olhar maligno,
Então não cobiça as coisas. Do mesmo jeito que você pensou no seu coração, Deus te deu um sentido para você saber quem é aquela pessoa, entendeu? A pessoa vai falar para você, come, bebe aí, tal, mas o coração dela não tá com você. E o que a gente aprende aqui? A gente aprende o seguinte: não coma ou beba com quem não tem um coração contigo. A pessoa não tem um coração com você, a pessoa ela não gosta de você, então até aquela comida pode te fazer mal. É isso que Salomão está falando aqui, é isso que Deus está falando aqui. Tome cuidado até com quem você come. Porque às vezes você come junto com a pessoa que ela não gosta de você, te odeia, e isso pode até te fazer mal, porque tudo que a gente toca é abençoado. Então se você come a comida de uma pessoa que não gosta de você, é a mesma coisa que ela ter feito uma macumba para você comer. Porque geralmente é isso que acontece, né? As pessoas vão lá, fazem aquelas oferendas lá pro diabo, querendo que o diabo destrua a vida de A, B ou C. Mas existe macumbas que são feitas dentro da própria casa da pessoa. A pessoa faz aquilo com raiva, faz aquilo com ódio, ela não gosta de você, entendeu? E você acaba comendo aquilo e passa mal mesmo. É perigoso você passar mal, porque nós somos pura energia. Então tudo que a gente faz, a gente acaba carregando. Onde Jesus passou, a sombra de Pedro curava. Jesus foi tocado no meio da multidão e saiu virtude dele. Então nós não somos diferentes se nós tivermos o Espírito de Deus dentro de nós. E as pessoas, quando têm o espírito do diabo dentro delas, tudo que elas fazem, tudo que elas tocam, tudo que elas oferecem, acaba carregando coisas ruins também. Nem planta nasce na casa de uma pessoa assim. A pessoa pega uma planta, morre, sabe? Que é uma pessoa carregada, uma pessoa que pensa tanta coisa ruim, fala tanta coisa ruim, que ela se carrega de muita coisa ruim. Até a comida que ela faz para vender, sabe aquela, você vai comer um lanche na rua, alguma coisa por aí, e você come aquilo e passa mal. O que é isso? Às vezes foi feito com ódio, foi feito com ira, foi feito com raiva. Não é nem porque estava sujo, não é nem porque estava com micróbio ou bactéria, mas é porque a pessoa estava com raiva mesmo. A pessoa estava irada com alguma coisa, fez aquela comida com raiva, com ódio, e quem que pagou o pato? Quem que comeu? Você. Então tome cuidado com o que você come, aonde você come, entendeu? Porque até a comida, ela pode ser contaminada. Por isso que é necessário sempre nós orarmos. Toda vez que você for comer, vai beber um copo d'água, vai comer alguma coisa, ore. Ore e agradeça a Deus, abençoe aquele alimento, sabe? Para você não passar esse tipo de situação, ok? Versículo 9 vai dizer o seguinte: não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das suas palavras. Gente, não despreze a comunicação com tolos. Eles te desprezarão. Tem gente que, cara, não vale a pena você ficar falando. Não vale a pena você ficar, fulano, tal. É um tolo. Sabe? Você fala uma vez, duas vezes, você vê que a pessoa nem liga pro que você fala, ignora o que você fala. Para! Você vai sofrer. Para de sofrer. Para de passar raiva com quem não sabe? Deixa a pessoa, deixa. Ela não gosta. Ela não gosta de estudar, ela não gosta de sabedoria, ela não tem interesse. Então não jogue palavras fora. Não jogue palavras ao tolo. Não fale ao ouvido do tolo. Ele vai te desprezar, ele não tá nem aí com o que você tá falando. Entendeu? Então por isso que a Salomão vai falar que a gente precisa valorizar o silêncio, porque veja bem, quando uma pessoa realmente quer aprender, ela vai te procurar. Quando uma pessoa realmente quer ouvir você, ela vai procurar os teus livros, ela vai procurar os teus áudios, né? Ou seja, são mais de 7 bilhões de pessoas. Não esquenta a cabeça, as pessoas que realmente valorizam aquilo que você gosta, a palavra de Deus, elas vão te ouvir. Agora, quem não dá a importância nenhuma, não fique triste com isso. Tem 7 bilhões de pessoas. Alguém vai valorizar. E o próprio Jesus falou o seguinte: que profeta não tem honra na sua terra, na sua pátria e na sua casa. Então não se preocupe. Se o A não valoriza, se o B não valoriza, se o esposo não valoriza, se a esposa não valoriza, se o filho não valoriza, se a mãe não valoriza, se o pai não valoriza. Não se preocupe com isso. Porque tem 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Alguém vai valorizar aquilo, alguém vai tomar aquilo como uma informação importante para a vida dela, e você vai atingir o objetivo, que é multiplicação da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, versículo 12 diz o seguinte: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Ou seja, gente, aplicar o nosso coração, tá claro. Nós temos que colocar veja bem, o coração, você tá vendo? O coração e os ouvidos. Ou seja, aquilo que a gente já falou anteriormente. A informação, ela tem que partir do coração. A gente tem que primeiro gostar da matéria. Não tem como você aprender alguma coisa que você não gosta.
né? William Douglas, outras pessoas aí que trabalham com a questão de estudo, de memorização, técnicas de memorização, eles vão ensinar a mesma coisa, vão falar o seguinte, ó, quando você gosta da matéria, fica mais fácil dela entender. Então é o que Salomão está falando aqui, ó, aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra de conhecimento. Então quando a instrução está ligada ao coração, ou seja, quando aquela informação ela é receptiva no seu coração com alegria, você consegue memorizar aquilo, ok? Aí uma dica aí de memorização para quem está estudando, para quem precisa fazer prova. Aprenda a gostar da matéria que você está com nota baixa. Que aí o teu coração vai aprender, você vai memorizar e você vai ver como você vai mudar suas notas, ok? Versículo 13 diz assim, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigarem com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com vara e livrará sua alma do inferno. Olha só o que Salomão está falando assim sobre a questão da repreensão de uma criança. Tá? Não retires a disciplina da criança. Ou seja, não pare de educar, não tire. Não pare de disciplinar. Disciplina a criança. O que é disciplinar? É ensinar. Disciplina, não se canse. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Não se canse. Fale todos os dias, fale toda hora, quantas vezes for necessário. Às vezes você mesmo, para você aprender alguma coisa, você demorou 30 anos, 40 anos para aprender algumas coisas na sua vida. Então não é uma criança de 4, 5, 10 anos que vai aprender. Você vai ter que falar todo dia e não se canse. Fale todos os dias. Se necessário, fustigue com vara. Ou seja, nem por isso ela vai morrer. Você apanhou, eu apanhei. Quantas vezes nós apanhamos, nós morremos? Nós estamos aqui, gratos ainda. Pelo contrário, a gente fala, deveria ter apanhado mais. Se eu tivesse apanhado mais, talvez eu tinha feito menos besteira. Entendeu? Porque o Salomão está falando que ser fustigado é uma forma da nossa alma ser livre do inferno. Ou seja, se você fustiga, se você disciplina uma criança, você não está só ensinando ela, você está livrando a alma dela do inferno. Ou seja, se você disciplinar uma criança, ela não vai se perder tão fácil no mundo. Então vai ter referências que vai falar o seguinte, que a pessoa que não corrige o seu filho não ama o seu filho. Odeia o seu filho. Aquele que não corrige o seu filho, odeia o seu filho. Ok? Presta muita atenção nisso. Versículo 15 vai dizer o seguinte, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Exultarão os meus rins quando os meus lábios falarem coisas retas, ou seja, fale coisas retas. Fale coisa certa, coisa reta, e alegrará os corações e os rins das pessoas, de Deus. Sabe? Faça um crivo de avaliação. A gente já falou em outros capítulos. A comunicação ela começa no coração, vai até a boca e sai pelos nossos lábios. Então encha o teu coração de sabedoria, de conhecimento. Alimente a sua alma de sabedoria e conhecimento, que o seu coração vai falar. A palavra de Deus fala que a boca fala que o coração está cheio. Se você alimentar a sua alma, o seu coração ficará cheio. Quando você abrir a sua boca, esse é o efeito que você vai fazer nas pessoas. Versículo 17 diz o seguinte, o teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo dia, todos os dias. O que está falando aqui? Eu não tenho inveja das pessoas que cometem pecado. Às vezes você olha para a pessoa assim e fala, caramba, o cara tem isso, tem aquilo, o cara é assim, o cara é assado, o cara não faz isso, o cara não faz aquilo. Cara, para de inveja, para de invejar o que o mal tem, o que as pessoas que não têm relacionamento com Deus têm. Não inveje pecadores. Mas eu também sou pecador também. Sim, somos pecadores. Mas aqui está falando, Deus está falando o seguinte, não tem inveja, porque tem gente que tem inveja. O cara entra no Facebook lá, entra no Instagram, e o cara fica ali olhando, invejando. Puxa, o cara tem isso, eu não tenho. Olha, o que esse cara fez para merecer isso? O que esse cara faz para poder ter isso, aquilo, outro? Sabe? Permaneça no temor do Senhor, tenha temor pelo Senhor. O que é teu, não é do teu irmão. O que é teu, é teu. O que é teu, Deus vai te dar, fica em paz. O que é do outro lá, deixa lá. Deixa ele viver a vida dele, entendeu? Se isso está te fazendo mal, apaga, cara. Se você entra no Facebook, está entrando em WhatsApp, Instagram, e isso está fazendo mal para você, deleta a tua conta, sai fora da rede. Se isso te faz mal, se isso está te fazendo mal, sai fora. Sabe, se você não consegue lidar com a felicidade dos outros, se você não consegue lidar com a bênção que Deus tem dado às outras pessoas, para de ver então, se concentra. O que está falando aqui? Permanece o que? No temor do Senhor.
Sabe, para de sofrer, para de ficar com inveja. É isso que Deus está falando para os seus filhos. Ok? Versículo 18 diz o seguinte: porque certamente acabará bem, não será malograda a sua esperança. Ou seja, se você não tem inveja, se você permanecer no Senhor, sabe, você terá esperança. As coisas que você espera em Deus, elas acontecerão. Ok? Versículo 20 diz assim, ó, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapo. Olha só que coisa séria, gente. Ou seja, para a gente não estar, Deus está falando assim, ó, não esteja entre os beberrões de vinho, entre os comelões aí de churrascada, né? Ou seja, cara, essas pessoas, pô, Jerez, pelo amor de Deus, você está falando sério? É o que está escrito aqui, cara. É o que Deus está falando. Essas pessoas, por mais que se acham na riqueza, por mais que eu faço churrascada todo final de semana, eu tenho isso, eu bebo, eu como, eu faço. Cara, esses caras estão numa pobreza terrível. E isso tudo gera sonolência. E esses caras no fim vão se vestir de trapo. É isso que Deus está falando. Entendeu? É festa todo final de semana, churrascada todo final de semana, bebida todo final de semana. Cara, é o fim disso aí, meu. O fim disso aí não é bom, cara. Eu já vi. Eu falo pra você porque eu já vi. Eu tenho testemunhos de pessoas que, cara, o fim é isso aí, cara. O fim é isso aí. Vestindo trapo, sabe? Então saia, não conviva com beberrões, com comilões, porque essas pessoas acabam na pobreza. A própria Bíblia já está falando aqui, acabarão na pobreza. Entendeu? Versículo 22 está falando o seguinte, ó, ouve teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Né? Olha que uma coisa importante, que às vezes a gente não ensina os nossos filhos de maneira correta. Tá falando aqui, essa versão tá falando o seguinte, ouve o teu pai que te gerou. Mas peraí, pai gera algum filho? Às vezes as crianças nascem e elas olham assim, você nasceu da onde? Eu nasci da minha mãe, eu nasci da barriga da minha mãe. E aí por aí fica. E aí o pai é como se fosse um estranho dentro de casa. O pai é como se fosse alguém que está lá só para fazer companhia. E a criança esquece que, na verdade, antes dela ser gerada no ventre da mãe dela, ela saiu das entranhas do pai. Por exemplo, em casa os meus filhos sabem que saíram de mim, né? Ou seja, em casa eu sempre falo para os meus filhos que eles são minha semente e que eles nasceram de mim. Eles são minha semente que foram nascer na barriga da mamãe. E ao tempo, conforme vão se passando os dias, eu vou explicando para eles, né, a questão da fecundação, a questão de como eles nasceram, como cientificamente, biologicamente eles vieram ao mundo. Porque é necessário explicar às crianças. É necessário explicar às crianças de onde ela vem. E elas vêm do pai, elas vêm de uma semente paterna. Elas vêm de uma semente paterna para crescer no útero materno. Então, às vezes a criança não é ensinada da maneira correta e aí fica aquela idolatria porque a mãe, eu nasci da minha mãe e a mãe como se a mãe fosse a Maria, né? Que foi ela e o Espírito Santo só que geraram uma criança. E não é bem assim. Os pais, eles precisam ser valorizados, os pais precisam ser ouvidos. Uma criança, seja homem ou mulher, ela é gerada de um pai, ela sai de dentro das entranhas de um pai e nasce no útero de uma mulher, no útero da mãe. Então deve haver importância e significação de ambos. Um pai e uma mãe devem ser valorizados na mesma eloquência. Um pai e uma mãe precisam ser valorizados dentro da mesma atmosfera. Um pai não é um coadjuvante. O pai não é um figurante dentro da família. Os filhos têm que entender que eles saíram das entranhas do pai e nasceram no útero da sua mãe, para que haja honra. Porque é só dessa maneira. Um filho só vai honrar um pai e uma mãe se ele entender qual foi a importância de o pai e da mãe dele na vida deles. Agora, se não for ensinado da maneira correta, desde pequeno a criança já cresce sem valorizar o seu pai. Só valorizando a mãe achando que a mãe, já é desde pequeno conduzido a um sistema matriarcal e não patriarcal. Então é muito importante, você que é pai, você que é mãe, você que tem uma família, ensine direito as coisas para o seu filho.
Ensine direito as coisas para os seus filhos, para que eles não venham te desonrar, principalmente você, pai. Principalmente você. Ensine o seu filho da maneira correta. Ensine o seu filho que ele saiu das tuas entranhas, que seu filho é uma semente sua plantada no útero da sua mãe. Para que não chegue um dia, seu filho olhe para você como se fosse um qualquer, um intruso dentro de casa e que não lhe deva nenhum respeito e nenhuma honra. Ok? Versículo 23 diz assim: compra a verdade e não a venda, e também a sabedoria, a instrução e o conhecimento. Ou seja, existem 4 coisas que não têm preço, ou melhor, pode até ter preço, mas não podem ser vendidas. E devem ser compradas, né? Não, coisas que têm preço e devem ser compradas. A verdade, a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compre essas coisas. Tá, e o termo comprar, eu estou dizendo o seguinte, porque elas têm preço. Elas têm preço. Qual que é o preço? Qual que é o preço da verdade? Você já teve que contar alguma verdade para alguém? Você já teve que dizer alguma verdade para alguém? Qual foi o preço que você pagou para contar essa verdade, para dizer essa verdade? Qual foi o preço que você pagou para ter que falar uma verdade, às vezes verdades para algumas pessoas? Você pagou um preço, não foi? Você pagou um preço. Quanto que você pagou? Quanto que você pagou para ter sabedoria, instrução, conhecimento, entendimento? Quantas noites de sono você ficou acordado? Quantos dias você passou lendo livros, gastou, você comprou livros, fez cursos, fez treinamentos? Quanto que você investiu da sua vida em dinheiro e tempo? E é isso que Salomão está dizendo aqui, é isso que Deus está usando a boca de Salomão para dizer. Compre a verdade. Compre a verdade e não as venda. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Versículo 26 vai dizer o seguinte: dai-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Olha isso, gente. Ou seja, que o seu coração seja de Deus e os seus olhos fitem nos seus caminhos. É isso que Deus está querendo que seja feito. E Deus define uma prostituta como uma cova profunda. Olha só o que é uma prostituta diante dos olhos de Deus. Uma cova profunda. Cova já é uma coisa que nos dá tristeza e nos dá medo. Agora imagine uma cova profunda. Poço estreito, a mulher estranha. Olha a qual Deus compara. Precisa desenhar? Versículo 29 diz assim, para quem são os ais? Para quem os pesares, né? Os ais, os pesares, as brigas, as queixas, as feridas sem causa, os olhos vermelhos. Deus vai dizer aqui, a definição da vida de quem está bebendo, a vida de quem bebe. Essa é a definição. É os ai, é os pesares, é as brigas, as queixas, as feridas, os olhos vermelhos. São para essas pessoas que se demoram no vinho, na bebida forte, na bebida misturada, sabe? Então é isso que Deus define. Deus pede para as pessoas não caírem nessa vida. Versículo 33 vai dizer o seguinte: os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Olha isso. Olha isso. O que o efeito de que o vinho faz? O que o vinho faz? Então Deus quer isso. Deus quer que você se livre disso, saia do meio disso. É isso que o Senhor quer para a nossa vida. É isso que Deus quer para nós. Para que a gente olhe para os caminhos do Senhor. Olhe para os caminhos do Senhor. Ok? Essas são as riquezas e a praticidade que nós enxergamos aqui neste capítulo 23. Tem muito mais coisa, como eu sempre falo. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Só a pontinha do iceberg. Porque cada versículo, se você parar para meditar, você vai perceber o quanto Deus tem coisas maravilhosas para nós. Quantas informações, quantas direções que Deus tem para nós. Então, permaneça nessa direção, permaneça na palavra de Deus, permaneça aqui na palavra do Senhor, que Deus aqui tem muito, mas muito para te ensinar em cada capítulo. Hoje, dia 23, meditamos sobre o Provérbios, capítulo 23, e faça isso todos os dias. A cada capítulo, medite no capítulo, E você que está no canal, se você não é ainda do nosso canal, inscreva-se no canal, deixe o joinha, participe lá, sempre quando tiver vídeo novo,
você vai receber a notificação. Para quê? Para que o canal cresça e para que as pessoas que têm algo em comum com o que nós temos, que é ouvir provérbios todos os dias, também encontrem esse canal, encontrem também essa oportunidade de poder compartilhar, né? Escreva, né? Coloque aí nos comentários aí o que você aprendeu, o que você deixou de mais, o que mais te chamou a atenção, né? Vamos discutir sobre a palavra de Deus, vamos ver. Às vezes tem muito mais riqueza, tem muito mais coisas, né? Então deixe seus comentários, que o seu comentário ele vai valorizar mais ainda as informações, a palestra, como se fosse uma palestra. Participe, né? Deixe nos comentários aí a sua participação para agregar valor a mais pessoas, ok? Um grande abraço, continue com Deus, né? E vamos lá, né? Meditar agora durante esse dia, hoje dia 23, vamos passar o dia aí meditando nessas palavras de verdade que Deus ofereceu para nossas vidas, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo capítulo.